Deuteronômio, capítulo número 6. Deuteronômio, lá no início da Bíblia, no Pentateuco, na Torá dos judeus, livro de Deuteronômio. Eu quero falar hoje sobre família, até porque hoje é um dia onde se comemora o Dia das Crianças. As nossas crianças, elas acabaram de sair para o culto delas, e nós temos aqui uma visão muito particular sobre a vida das nossas crianças. Hoje, como nós tivemos toda essa conferência, sabemos que tem um grupo de festividades nas escolas, né, nos ambientes onde elas estão, e nós preferimos sempre deixar o Kids Day, ou Dia das Crianças, para as semanas seguintes. Então nós iremos comemorar no dia 25, que aí ela já não acumula esse tanto de coisa, né? Então, dia 25 aí nós teremos um dia totalmente aí preparado para elas. E a visão desse ministério para as nossas crianças é que nós entendemos que os nossos filhos, as nossas crianças, elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja de hoje. Nós já temos crianças que pregam para suas famílias. Nós temos crianças que já alcançaram os seus pais. Recentemente, alguns meses atrás, eu fui muito impactado aqui porque eu vi Deus fazendo na vida de uma família através de uma criança. Eu sou grato a Deus que nós temos aqui o irmão Luciano. Esse jovem rapaz esteve trabalhando comigo aí todo final de semana, né? Eu falo que ele deve ter perdido uns 5 quilos. Acho que você tem que trabalhar mais aqui, vai dar certo, né? Ele falou que um dos projetos dele é emagrecer. E aí ele trabalhou, irmãos, desde cedo, agarrado, fazendo comida, limpando, organizando, montando. Mas eu não sei se vocês se lembram, o irmão Luciano, ele reconciliou com Deus, voltou para a casa do pai, está servindo a Deus com alegria, passou pelo encontro, né? Foi maravilhoso, irmãos, batizou do céu. Mas eu não sei se vocês se lembram um dia que a filha dele, o dia que ele veio até a frente desse altar, e ele tomou a decisão de seguir a Jesus. Imediatamente eu chamei a filhinha dele, que tem quantos aninhos? 4 anos. Eu me lembro dela vindo para a igreja, e não faltava um culto, e ela chegava: pastor, e alegria quando o pai dela vinha para a igreja: pastor, papai veio hoje. E ela falava: olha, eu estou orando pela minha família, pelo meu pai. 4 anos. 4 anos. Irmãos, a oração de uma criança é poderosa demais. Jesus diz: vinde a mim, deixai vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então perceba que nós, nesse ministério, nós temos um zelo e um cuidado por nossas crianças, porque elas são a igreja de hoje. Os nossos filhos, eles precisam marcar essa geração. Só que nós temos uma imensa responsabilidade sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar. Deus tem me levado a pregar sobre avivamento. Eu creio que Deus já começou um grande avivamento na nossa nação. Quem crê nisso? E nós temos falado sobre avivamento, sobre o dia onde o Senhor vai trazer um despertamento nos lares, nas casas, nas escolas, nos hospitais, igrejas cheias de gente adorando a um Deus vivo, arrependimento, oração, vidas e vidas sendo salvas. Mas a gente precisa entender que o avivamento, ele precisa começar na nossa casa, na nossa família. E eu quero ministrar aqui esse tema: avivamento também começa na família. Se vocês puderem colocar aqui para mim o banner. Avivamento começa na família. Tiago, acho que os meninos não entenderam. Isso. Vamos repetir isso? 1, 2, 3. Avivamento também começa na família. Vamos falar mais forte. 1, 2, 3. Avivamento também começa na família. Amém? Avivamento precisa começar nos lares, precisa começar na família.
E hoje, nesse dia, eu não poderia deixar de ministrar para os pais, mães, avós que aqui estão, e falar a importância desse tema do avivamento começando na sua casa. Eu sou pai de 2 filhos maravilhosos, e só Deus sabe o quanto eu amo os meus filhos, como eu amo a vida deles. Mas eu sei que é muito desafiador ser pai nessa geração, ser mãe nessa geração. Não é verdade? Ontem à noite eu estava ali, junto com uma mãe, e a gente chorando juntos sobre a dificuldade que é. Porque os nossos filhos, eles crescem, eles tomam, às vezes, direções que não eram direções que gostaríamos que eles tomassem. Talvez chegue a fase da adolescência e você, pai, você, mãe, tem tido a dificuldade em relação à educação dos seus filhos, porque hoje nós estamos num mundo difícil. Nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais complicado, um mundo que jaz no maligno, um mundo que está em um completo caos. E eu quero dizer para você que está aqui essa noite, que a única solução para esse mundo decadente e caído é Jesus Cristo. E, portanto, a única solução para a sua família e para a sua casa também é Jesus Cristo. E nós conhecemos Jesus através da sua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que as nossas famílias estão precisando é de palavra, é de Jesus. E essa palavra, irmãos, essa mensagem, que eu tenho aqui 20 minutos para ministrar ao seu coração, primeiro Deus falou comigo. Porque Deus usa primeiro o pregador, fala primeiro com o pregador. E como Deus tem falado comigo nesses tempos. Amém? Deuteronômio capítulo número 6, verso de número 6 e 7. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, lá na nossa livraria, tem Bíblias aguardando você. Mas não substitua, amados, a Bíblia por um celular. Por mais que o celular contenha a Bíblia, ele não é a Bíblia. Tá? Então compra uma Bíblia, parcela lá do jeito que você quiser, mas não fique sem tê-la, tá bom? Quem não trouxe a Bíblia, me acompanha aqui na minha retaguarda. Diz a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo número 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a teus filhos, as ensinarás a teus, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. As palavras que Deus ordena, inculcarás ou falarás aos seus filhos. Assentado em sua casa, aqui está falando sobre mesa, repita comigo, mesa. Andando pelo caminho, Tem muito pai, muita mãe que quer que o filho siga no caminho, mas não está no caminho. Por isso que a palavra diz em Provérbios, ensina a criança no caminho. Não é apontando o caminho, é pegando a mãozinha dela e estando no caminho. Andando pelo caminho, ao se deitar e também ao se levantar. Amém? Queridos, uma certa vez, aliás, eu já ouvi inúmeras vezes, em muitas pregações, pregadores usar como ilustração, uma história falando sobre Billy Graham. Eu acredito que vocês que estão aqui conheçam a história de Billy Graham. Billy Graham, já ouvi muitas vezes pregadores falar, né, aquela história que Billy Graham, quando era uma criança, ele, em uma excursão escolar, ele se desprendeu ali do grupo da excursão escolar, e estavam procurando o Billy. Cadê o Billy? Cadê o Billy? O Billy tinha sumido, o povo queria ir embora, o ônibus já estava fechando. Era uma excursão no museu, e o museu era a casa de um grande avivalista chamado John Wesley. E procuraram Billy e não acharam. E ao procurar, encontraram Billy no quarto de John Wesley. E ali ele estava ajoelhado ali do lado da cama de John Wesley. E ele pedia e orava para Deus e falava: Senhor,
faça de mim um grande avivalista, me dê a unção que o Senhor deu para John Wesley. Apesar dessa história ser uma história muito bonita, essa história, infelizmente, ela não é verdadeira. Ela é uma história que nos motiva muitas vezes, e talvez nós escutamos muitas vezes. Mas hoje eu quero falar para você da verdadeira história de Billy Graham. Porque Billy Graham, na verdade, ele conheceu a Jesus, entregou a vida dele para Jesus quando ele era um adolescente. Billy Graham tinha 16 anos, exatamente a idade do meu filho mais velho. E a história vai dizer que Billy Graham ele morava numa cidade chamada Charlotte, ali na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em 1934, na época em que o mundo atravessava um grande caos, uma crise econômica muito grande, uma crise rural, uma crise na agricultura, naquela pequena cidade chamada Charlotte, algo extraordinário estava prestes a acontecer. E aquilo não começou em grandes igrejas, em grandes altares, em púlpitos, mas começou no coração de uma família comum. Uma família como a minha, uma família como a sua. Naquela cidade chegou ali uma cruzada evangelística, sabe, daquelas que a gente já não vê. Com muita raridade nós não vemos. E naquela cidade armaram uma tenda para abrigar aquelas pessoas que estavam chegando ali. E um pregador chamado Mordecai Ham, ele começou a pregar sobre arrependimento e salvação. Porque todo avivamento, a mensagem é: Cristo veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele morreu por causa do seu pecado. Precisamos entender que somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus. Hebreus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não existe avivamento sem a palavra, a mensagem da cruz. Sem a mensagem do evangelho genuíno de um Cristo, de um homem desprezado, humilhado, que não havia nele parecer nem formosura, mas ele levou sobre si todos os meus pecados, todos os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Esta é a mensagem do evangelho. E todo aquele que nele crê se arrepende, confessa. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E a mensagem é simples, e Mordecai, ele pregava essa mensagem. E o interessante é que muitas pessoas ali naquela cidade, elas estavam animadas, chegou a cruzada, vamos lá. Mas tinha muita gente que não estava animada. Tinha pessoas indiferentes, como nós vemos nessa geração, muitas vezes crianças, jovens, adolescentes, e nós, os pais, indiferentes à mensagem da cruz, à mensagem do evangelho, à mensagem de um Deus vivo que veio para esse mundo para salvar o pecador, para mudar a história da nossa casa, porque a primeira instituição criada por Deus foi olha que coisa maravilhosa, foi a família. É vontade de Deus que a minha e a sua família sejam salvas. E não existe salvação sem Cristo, porque Ele é a fonte da salvação. Ele é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o evangelho, gente, é muito simples. E nós queremos muitas vezes florear. Mordecai estava lá em Charlotte pregando o evangelho simples. E muitos iam, mas muitos estavam indiferentes. Não queriam, não desejavam. Mas havia ali um jovem, um rapaz que também estava indiferente. 16 anos, na flor da idade da adolescência, querendo curtir a vida,
querendo aproveitar coisas, aproveitar o mundo, não é? E eu falo porque, gente, eu vejo isso como pastor da igreja, muitos pais preocupados, desesperados, e às vezes a gente acha que é nós que vamos resolver o problema, que isso aí é algo que a gente tem que pegar, aprender, amarrar, fazer alguma coisa. Quem aqui nunca pensou em amarrar um filho? Quem aqui nunca pensou em trancar a porta de um quarto, fechá-lo? Quem aqui, mães, nunca pensou em pegar os seus filhos e colocá-los numa bolha, protegê-los para que o mundo não encostasse, não os segurasse? Billy Graham, ele não queria ir, ele achava a pregação da tenda barulhenta, exagerada, mas na casa dele, escute, acontecia algo diferente. A Bíblia fala que os pais de Billy Graham eram cristãos devotos, pessoas de oração. Os pais de Billy Graham, por mais que viviam e sofriam com a realidade de um filho apático, de um filho que ignorava as coisas do céu, eles perseveravam em oração. Eles oravam insistentemente, eles oravam pela cidade, oravam pela nação, oravam por seus filhos. E é aqui que eu quero começar essa mensagem. Família que ora, pais que oram, sabe? Pais, mães com joelhos calejados, porque não existe avivamento sem oração. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar, tem lugares que os seus filhos estão ou estarão que você jamais vai estar, mas a sua oração, ore por sua casa, ore por avivamento, ore por seus filhos, porque avivamento precisa começar em casa. Semanas antes, a família, o pai de Billy Graham havia convidado ali o grupo de fazendeiros, e eles começaram ali a ter um momento de oração, e eles oravam por avivamento, eles oravam para que Deus alcançasse os lares, as casas, e Deus ouviu aquela oração. Billy acabou aceitando o convite de um amigo, e foi até na tenda, e quando o Billy Graham chegou na tenda, a tenda já estava lotada, tinha muita gente, não tinha lugar, e logicamente ele falou, não vou, né? Tem muita gente que pensa assim, chega, está no lugar lotado, na igreja lotada, qualquer coisinha, não, Deus não quer que eu esteja aqui, desculpas, não é? E aí Billy Graham, quando ele estava, viu a tenda lotada, ele falou, não, vou embora, não vou ficar aqui. Quando ele virou para ir embora, um obreiro da casa do Senhor, que estava na portaria, a história não fala o nome dele, um obreiro, um zelador, estava na portaria. Ele imediatamente, ele correu atrás daqueles dois garotos, pegou na mão de Billy e do rapaz e falou assim, não, tem um lugar preparado para vocês lá na frente, tem um lugar especial para vocês lá na frente. Naquela noite, Mordecai pregou a palavra do Evangelho, Billy Graham entregou a vida para Jesus, e talvez muitos pensem que foi resultado de uma pregação envolvente, de um pregador capacitado, talvez de um louvor maravilhoso, mas o resultado foi a oração de uma família, foi um terreno preparado por um povo, por uma família que ama seus filhos, foi o convite de um amigo, mas também foi a gentileza de um porteiro, de um pequeno obreiro. Billy Graham entregou a vida naquela noite a Jesus, e aquele adolescente tímido se tornaria o maior evangelista do século XX, pregou para mais de 215 milhões de pessoas, levando multidões aos pés de Jesus Cristo. Avivamento não começa, queridos, em grandes palcos, igrejas. Avivamento começa na sala da sua casa, na mesa da sua cozinha.
Avivamento começa na área, na varanda da sua casa. Avivamento começa no seu quarto. Você está me entendendo? Avivamento começa quando uma mãe se dobra de joelhos, quando um pai jejua e clama no secreto. Avivamento começa quando ninguém está vendo a sua dor, a sua luta, mas você persevera, você insiste, porque você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Avivamento começa no lugar onde ninguém vê. Avivamento começa com atitudes e ações que ninguém percebe, ninguém vê. Não espere um avivamento começando na igreja. Não, está acontecendo avivamento. Tivemos uma conferência, foi lindo, maravilhoso, que bacana, bênção. Mas avivamento não começa aqui. Avivamento começa lá, na sua casa, no seu quarto, na sua mesa. Quantos estão me entendendo? Todos nós queremos ver o mover de Deus. Todos nós queremos que Deus mova nos nossos bairros, nas nossas casas. Mas será que de fato nós estamos atentos que Deus Ele quer começar essa grande obra no nosso lar, na nossa casa, na nossa família? Amados, a história de Billy Graham, ela é muito interessante, porque eu tive o privilégio de participar desse ministério, desse homem maravilhoso, que hoje já não está entre nós. Eu me lembro, o pastor Tiago Madureira, talvez você não se lembre, mas uma vez Billy Graham pregou no Brasil, e milhares de pessoas se entregaram a Jesus, e Billy Graham, ele começou a fazer um trabalho no mundo inteiro. Ele entregava uns CDzinhos e aquela ação, e aquele projeto evangelístico, ele tinha um nome, o nome era Minha Esperança. Eu recebi desses CDs, esses DVDs. Eu chamava famílias para dentro da minha casa, ligava o DVD, eram 5 encontros, 5 DVDs. Então, um jovem que estava lá fora no mundo, e talvez a família preocupada, mas orando e insistindo, se tornou um grande evangelista. Porque avivamento começa na nossa casa. Deixa eu te dizer algo: os nossos filhos nos copiam em tudo, em tudo. A pergunta que eu faço para você, pai, e você, mãe, que está aqui: você é digno de ser copiado pelo seu filho? Se o seu filho te copiasse hoje, como é que seria? Paulo, o apóstolo Paulo, certa vez ele disse: sede meus imitadores. Será que você tem a coragem de olhar para os seus filhos e dizer: me imitem? Porque infelizmente nós temos muitos pais que gostam de apontar caminho, mas não estão no caminho. Nós temos muitos pais que falam: filho, faça isso, mas eu não faço. Filho, não beba, mas o filho vê o pai beber. Filho, não maltrate as pessoas, mas vê o pai maltratando. Vê o pai no trânsito xingando. Filho, não xingue, mas o pai xinga. Eu vi certa vez dizer que 1 grama de exemplo vale mais do que toneladas de palavras. Os seus filhos estão observando você o tempo todo, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu modo de agir, no seu modo de operar. Eu me lembro muito bem da infância dos meus filhos, cada momento, cada minuto. Não estou aqui para expô-los, não quero expor, mas eu me lembro dos meus filhos pequenos. Eu me lembro quando peguei o Samuel, que hoje é bem maior do que eu. Eu me lembro dele saindo da barriga da mãe, chorando, gritando. A médica falando para ele assim: ó, o cabelinho dele é punk, cabelo todo espetado. Eu lembro perfeitamente da palavra. Me lembro de cada choro, me lembro das noites em claro. Eu sei que você, mãe que está aqui, também se lembra.
Eu me lembro dos primeiros tombos de bicicleta, tanto dele quanto do Davi. Me lembro que eu falei, não, eu vou ensinar meus filhos a andar de bicicleta. Me lembro das vezes que eles fizeram xixi em mim. Sabe aquela hora que você está trocando a fralda, e vem aquele chafariz em você, e está tudo certo, não é? Tudo certo. Me lembro de uma certa vez, em que eu trabalhava no banco nessa época, em uma outra cidade, e tinha aquelas festas na fazenda, e eu cheguei ali, e o papel do gerente de banco era cumprimentar todas as pessoas, e chegava e cumprimentava, só que enquanto eu cumprimentava, as pessoas estavam sorrindo, comentando, eu falei, gente, o que está acontecendo? Quando eu olho para trás, do mesmo jeito que eu estava cumprimentando os irmãos, estava lá uma criancinha, né, dos seus 2 aninhos, 3 aninhos, não lembro, né, cumprimentando o povo, me copiando exatamente da forma como eu estava fazendo. Só que os filhos crescem, e chega um momento que a impressão que temos é que eles não querem nos copiar mais, é ou não é? Mas eles estão atentos, eles estão observando, em todo tempo. Talvez você, filho que está aqui, já não tenha sua mãe perto, já não tem o seu pai, talvez ele já partiu para a eternidade, mas você se lembra de cada momento, você se lembra dos momentos de alegria, e também nos momentos de dor. Você, mãe, enquanto eu falava, eu tenho convicção que foi passando um filme na sua memória, das noites em claro, das dificuldades, dos hospitais, das lutas. Por quê? Porque os filhos são bênção demais, mas eles carecem de uma direção, eles carecem de um cuidado. Eu trouxe para vocês algumas estatísticas aqui, sobre como é que os filhos, as crianças, são tratadas nessa geração. Eu não sei se vocês sabiam, mas mais da metade das crianças no mundo, entre 2 e 17 anos, ou seja, mais de 1 bilhão de crianças, já experimentaram algum tipo de violência corporal, emocional, sexual, negligência. Mais de 1 bilhão. Uma em cada 5 crianças do sexo feminino, já sofreram abuso sexual na infância. Isso é o que foi reportado. E entre os meninos, 1 em cada 7 já sofreram abuso sexual. Nós estamos falando dos nossos filhos, nós estamos falando de crianças dessa geração. Meu amado, 2024, o ano passado, estimou-se que mais de 300 milhões de crianças foram vítimas de exploração e abuso sexual online, pela internet. É essa porcaria que seus filhos, que você coloca na mão deles, e que eles ficam o tempo todo ali, e eles acham ruim, reclamam, e que às vezes você coloca porque você quer se ver livre, porque a educação é pesada, porque educação de filhos é um discipulado, e o discipulado, ele envolve energia, investimento de tempo, de dinheiro e de amor. Quando Jesus disse, ide e fazei discípulos, Ele não está falando que você tem que apenas falar de Jesus, não. Ele está falando que você tem que ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Envolve tempo, dinheiro, investimento. Só que hoje a nossa vida é tão corrida, não é? Para que isso? O avivamento, ele começa na família e começa com oração. Os pais e mães que oram pelos seus filhos, eles estão semeando avivamento na sua família, avivamento nessa terra. Vocês estão me entendendo, gente? Quem ora pelos seus filhos está cavando poços por onde Deus pode fazer jorrar um rio. Qual foi a última vez, pai e mãe, que você orou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chamou eles para a mesa e falou de Jesus para eles?
Quanto mais o tempo passa, mais resistência enfrentamos em semear no coração dos nossos filhos. Mas o problema é que muitas vezes você não é um exemplo, você não tem sido um modelo. Casais que estão extremamente desestruturados. Ei, olha para mim. Você acha que o seu filho não vê as suas atitudes? Marido, homens, cadê vocês? Vocês acham que os filhos de vocês não enxergam a forma como vocês tratam as palavras que saem da sua boca, a forma como você trata a sua esposa? Ei, mulheres, vocês acham que os filhos de vocês não enxergam a forma como vocês tratam o marido, que vocês cuidam do lar e da casa? Famílias brigando, discutindo na frente de filhos, mentindo. Irmãos, estou falando daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço todos os dias. Casais que às vezes querem ajuda, mas não querem se comprometer com a casa e com a família. Deixa eu te dizer um negócio: casamento foi feito para durar para sempre nessa terra. Chupa essa manga, que é assim mesmo. Tem que fazer dar certo. Porque um casal que está falando em divórcio está transmitindo para os seus filhos que não faz sentido a perseverança. Está ensinando para os seus filhos que o amor não existe. É isso que você está passando para os seus filhos. Porque amor não acaba. Paulo diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha aí que legal. Suportar é suportar tudo mesmo, irmão. É suportar as enjoeiras do varão, as enjoeiras da varoa. Quase não tem isso, né? É suportar TPM. O amor, ele tudo suporta. E o amor não é só entre marido e mulher, não. É amor pelos filhos. Não é? Tem suportado muito, Guilherme? Ela está te olhando? Faz assim um sinal assim, ó. Faz só um sinal assim, tá assim. O amor, ele suporta tudo, amados. O amor, ele suporta as crises, o amor suporta as tempestades, o amor suporta o choque geracional que vivemos, o amor suporta isso. Agora, detalhe que nós precisamos entender que a semente que precisa ser lançada na nossa casa é a oração. Pais que oram pelos seus filhos, volto a dizer, está cavando poços por onde Deus vai fazer jorrar um rio na vida deles. Não desista, não pare, porque a sua família tem um propósito, a sua família tem um chamado de Deus. Amém, meu amado? Você pode levantar a sua mão para o céu e dar um glória a Deus. Pelo amor de Deus, você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Ei, os nossos filhos não foram gerados para servir o diabo, mas os nossos filhos são bênção de Deus e foram gerados para servir um Deus eterno. O seu casamento é um celeiro de paz. A sua família é bênção do Senhor. Você está me entendendo? Você pode olhar para o seu marido, você que está casado aqui, para a sua esposa, para o seu esposo, olhar no fundo dos olhos deles e dizer: você é um presente de Deus para a minha vida. Não, mas fala isso com fé, pelo amor de Deus. Tem uns que falam assim: aí, ó, ensina para eles, ó, irmã, como é que é. Olha aí. Amados, o avivamento começa com um despertamento espiritual no lar.
O texto que lemos, Deus está dizendo: chama as crianças. Quando? Na mesa, quando acordar, quando for dormir, e prega, e fala, e ensina. O lar, escute, já estou terminando. O lar, ele deve ser o primeiro altar. O lar, ele deve ser o primeiro púlpito. O lar, ele tem que ser a primeira escola bíblica. É a sua casa. Onde é EBD? Na sua casa. É o primeiro lugar que tem que ser. O primeiro altar que tem que ser na sua casa. O primeiro púlpito é na sua casa. Eu conheço muitos pregadores que perderam famílias por conta do ministério. Quase que Billy Graham foi um deles. Um homem que pregou para mais de 215 milhões de pessoas, quase perdeu sua família, seu casamento e os seus filhos. Aí a palavra de Deus nos fala lá em Timóteo, que aquele que não cuida da sua própria casa é pior do que o descrente. Se você, marido, e se você, mulher, não cuida da sua casa, você é pior do que o descrente. Muito pior do que o descrente. Não espere que o avivamento venha de fora. Comece dentro da sua casa. Você está me entendendo? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Escute, já estou encerrando. Hoje, Dia das Crianças, 12 de outubro. Olha para você ver que interessante. Eu não estou aqui para difamar ou falar mal de nenhuma religião. Até porque, eu vou ser sincero para você, eu não tenho nenhum interesse em religião. A religião é a coisa que mais mata pessoas no mundo. Eu estou aqui para falar de Jesus. Mas foi instituído nesse mesmo dia, no dia 12 de outubro, uma outra data. Gente, vocês estão entendendo o que é isso? Valores, coisas que têm sido deturpadas, tampadas, tentando esconder valores da família. O valor de um filho, o valor de um pai, o valor de uma mãe. Família é isso. É pai, mãe, filho. Por isso que muitas famílias, quando perdem um dos pais, ou perdem o pai, ou perdem a mãe, tem muita dificuldade. Eu conheço, e entre nós aqui tem muitas mães que são verdadeiras guerreiras. Mães que assumiram o papel de mãe, papel de pai. Eu conheço pais também que assumiram o papel de mãe aqui. Mas é difícil. E aí nessa data, que é uma data dos nossos filhos, aí vem uma data de uma entidade, de um demônio. É isso. Me desculpe dizer para vocês. Jesus teve uma mãe na terra? Teve. Maria, bem-aventurada entre as mulheres. Uma mulher maravilhosa, digna de toda honra. Mas Maria morreu. E ela não é nenhuma intermediadora entre nós e Deus. Só Jesus é. Pelo fato dela ter gerado a Jesus, ela foi chamada de bem-aventurada. E eu amo Maria. Maria foi uma mãe fantástica. Fantástica. Mas ela não é uma santa. Ela nasceu debaixo de pecado igual a todos nós. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso para dizer para você que a família, ela é a estrutura e a base da sociedade. E o avivamento começa na família. Jesus teve uma família na terra. Maria, José. E pronto, irmãos.
Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então faça o que Cristo fez. Ele valorizou sua família. Ele honrou a mãe que teve. Ele honrou o pai que teve. Filhos, honrem seus pais e suas mães. Pais, respeitem, cuidem de seus filhos. E a melhor forma de você fazer isso é orando por eles. Você tem orado por sua casa? Você tem orado por seus filhos? Você tem orado pelo seu marido, mulher? Marido, você tem orado por sua mulher? Eu estava agora há pouco passando muito mal, muito mal. Eu saí aqui no momento do louvor, passando muito mal desde cedo. E a primeira coisa antes de eu subir nesse altar, que eu recebi foi a oração da minha esposa. Porque a coisa mais importante que você pode fazer por sua casa é orar por sua família. Você tem falado de Jesus na sua casa? Com fé, não é só falar, é viver. Ei, você tem vivido Jesus na sua casa? Você quer que a sua família seja instrumento de avivamento? Vou perguntar, acho que pouca gente entendeu. Você quer que a sua família seja um instrumento de avivamento? Então nós vamos orar por ela. Amém? Eu quero convidar você, onde você está, a chamar a sua família para ficar perto de você. Eu trouxe esse rapaz aqui que estava lá na galeria, falei, fica perto do seu pai. Né? Os filhos que estão apartados, que os filhos gostam disso, vêm para a igreja, pai e mãe está aqui, eles vão para outro lugar. Vem cá. Junta aí filho, marido e mulher. Abraça a sua família. Corre para cá. Cadê o Davi? Vem cá, Davi. Acho que ele está servindo hoje. Vem para cá. Os filhos que estão na galeria, desçam e fiquem perto dos seus pais. Quer convidar o meu filho mais velho e agora a minha filha mais velha também. Vem para cá. Isso, abraça. Isso. Diga para o seu marido, diga para os seus filhos que você os ama. Abraça esse homem aí, varão. Vai lá. Meu Jesus. Cadê o Davi? Ô, Davi. Eu te entrego. Tá aí não? Tá na salinha? As crianças ainda estão lá? Conseguimos liberar as nossas crianças? Bruno, pede para liberar as nossas crianças, por favor. Vai lá, pode falar para liberar as crianças. Todos podem vir. Queridos, abraça a sua casa. Abraça a sua família. Feche os seus olhos, eu quero convidar você a orar por sua família. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua esposa. Talvez você é namorado e não casou ainda. Você já precisa entender isso. A importância da oração. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus e comece a orar por sua casa. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. A rocha em que minha casa está firmada. Sim, é Ele. Oh, Ele. sim, meu Deus. O amor que sim, meu Deus, em nome de Jesus. A minha sim, meu Deus, em nome de Jesus. Ele. Oh, Deus, nós agradecemos ao Senhor por nossa família. Presente no céu. Sabemos, ó Deus, que nós enfrentamos lutas, dificuldades, adversidades. Mas cremos, ó Deus,
cremos, ó Deus, num poder que vem do alto. Revista a nossa casa, a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Me alcançou. Talvez você que está aqui essa noite, talvez o seu pai não está aqui, a sua mãe, e você gostaria que eles estivessem, mas não estão. Receba um abraço do seu pai agora. Receba o abraço de um Deus que cuida de você. Mãe, talvez você gostaria tanto que o seu filho estivesse aqui. Infelizmente, talvez ele tenha trilhado lugares que você não sonhou para eles, que você não projetou. Mas deixa eu te dizer algo: o Senhor tem compromisso com a sua casa. Ele não vai permitir que o inimigo toque na sua casa. Creia, espera e confia no Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. A promessa do Senhor é para nossa família. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Ele não é homem e nem filho de homem para que minta. Agindo Deus, ninguém impedirá. Oh Espírito Santo, nós tomamos posse. Nós oramos por nosso lar, oramos por nossa casa, nossos filhos, oramos pelo nosso casamento, oramos, ó Deus, pela aliança que temos, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de confusão, todo espírito de divórcio, toda prostituição, pornografia, traição. Deus, Pai, sara as famílias, os casamentos. Sara, ó Deus, os nossos filhos, as mágoas. Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a nossa família, os nossos filhos, as nossas crianças, porque para muitos de nós os nossos filhos serão eternas crianças. Deus, em nome de Jesus, Pai, a nossa família é bênção do Senhor. A nossa família é bênção do Senhor. Nós abençoamos, Pai, a nossa família em nome de Jesus. Em nome de Jesus, segura na mão dos seus familiares. Olha para o seu esposo, para a sua esposa. Diga para eles que você os ama. Olha para os seus filhos, diga que você os ama. Talvez o seu esposo não está aqui. Talvez quem você gostaria que estivesse aqui não está. Mas fale profeticamente. Fale, coloque a mão no seu coração e diga que você os ama. Diga isso para eles. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declarem. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Diga isso, declare bem forte. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos.